Boa noite, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do programa Ícone aqui na VV8 TV. Eu sou a Valéria Viper e hoje tenho uma convidada extremamente especial. Você que está aí do outro lado, perdendo um pouquinho do propósito, um pouquinho da motivação, porque os anos estão passando, você está envelhecendo, meu amigo, minha amiga? Não é um problema. Faz parte do ciclo da nossa vida. E eu trouxe uma pessoa aqui que vai esclarecer muito bem essa frustração, essa nostalgia excessiva e até mesmo essa desmotivação que você está passando. Está comigo hoje a Wanda Patrocínio. Seja bem-vinda, Wanda. Obrigada, Valéria. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão imensa. Mas é um privilégio ter uma pessoa com seu gabarito, com a sua experiência e com essa simpatia. Obrigada. Um sorriso que é extremamente contagiante. Obrigada. E seguinte, Wanda, normalmente eu gosto de saber, primeiro, onde você nasceu, quanto tempo você mora aqui na região de Campinas, como que a sua vida começou? Eu nasci em São Paulo, capital, mas meus pais são cearenses, do Crato e Nova Olinda. E eles foram para São Paulo e somos em 4 filhos. Todas nasceram em São Paulo. Eu morei durante 20 anos em um bairro da periferia de São Paulo. E depois de 20 anos eu vim para Campinas. Eu gosto muito de falar que assim, estar aqui nessa vida hoje, nessas condições, é muito graças aos meus pais, que mesmo eles não tendo tido condições de estudar muito, eles valorizaram muito a educação e fizeram com que as filhas todas pudessem estudar. Então, a educação sempre foi muito valorizada para eles e para nós. E aí, o meu sonho era fazer uma universidade pública, e aí me esforcei, estudei e consegui passar na Unicamp. E por isso que eu vim para Campinas, para fazer o curso de graduação em pedagogia na Unicamp. E fiz a graduação, todo o tempo que eu estive aqui, me apaixonei pela cidade e acabei ficando até hoje e estou por aqui. Que show! E na sua família já era um hábito a leitura, buscar conhecimento? A leitura era um hábito pro lado da minha mãe e do meu pai valorizar a educação. E tinha uma questão muito forte com a leitura. Minha mãe adorava ler, nós fazíamos desafios, disputas de leitura. Na época tinha um ônibus que era ônibus biblioteca e nós íamos até lá para pegar livros e nós fazíamos disputa de quem lia mais por mês. Minha mãe sempre ganhava. Eu ficava ali em segundo lugar, às vezes terceiro. Quantos irmãos? Somos 4 meninas. 4 meninas. Então a questão da leitura sempre foi muito forte e até hoje gosto muito de ler, tenho lido geralmente 2, 3 livros ao mesmo tempo, que eu gosto muito. E é isso que às vezes na população atual perdeu-se esse estímulo, né? Claro que a internet veio para ajudar, mas por mais que você tenha acesso a livros digitais, as pessoas têm um pouquinho de preguiça, um pouquinho de desatenção, não tem um foco para que a informação venha de uma maneira mais fluida através da literatura, compartilhar com os colegas o que viu, a essência daquele livro. É estranho isso. Como que você encara esse fato? Eu sinto um pesar de as pessoas não valorizarem tanto a questão da leitura de livro mesmo, porque é muito apaixonante, muito por conta disso que você comentou, a questão da internet, o acesso à informação, a facilidade. Nós estamos dando aula, os alunos já estão assim pesquisando algumas coisas aqui na internet, já estão vendo, então a facilidade da internet está muito fácil hoje. Mas eu sei que ainda tem lugar para a leitura, para os livros mesmo, porque você consegue, o conhecimento do livro, ele é diferente do que o conhecimento que você busca na internet. Ele te leva para outros, quando você está lendo um livro, dependendo do livro, ele te leva para outros locais de reflexão, de ideias e até de conhecimento, de aprendizado. Então, nós fazemos todo um trabalho para conseguir realmente, sempre que eu faço algumas oficinas, que eu falo em práticas de autocuidado, eu ponho a leitura no meio. Eu falo que a leitura de um bom livro, ele ajuda nesse processo de autocuidado também. Perfeito. E, como você disse, a sua graduação foi na Unicamp. E qual curso que você escolheu como sua primeira graduação? Então, eu fiz pedagogia na Unicamp,
Mas antes disso, meu sonho era ser advogada. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos muito de detetive na rua, adorava isso. E isso me fez querer fazer direito. Cheguei a passar numa universidade particular em São Paulo, só que eu queria, o sonho maior é a universidade pública. Então eu tentei direito nas públicas, né, USP, Unesp, e na Unicamp não tinha. E eu fui pensar o que eu poderia curtir, né? E eu prestei pedagogia, porque me encantava essa questão da educação. Então, prestei pedagogia. E como foi a pública que eu passei, eu fui por esse lado. No primeiro ano ainda tentei mais uma vez, mas foi muito interessante porque eu me descobri na área da educação. Sou apaixonada por essa área e foi aí que eu me desenvolvi, né, na pedagogia. Então, fiz pedagogia e depois segui o caminho, mestrado, doutorado, e segui todos feitos na Unicamp. Ou seja, aquela sementinha da didática, que é a arte de ensinar tudo a todos, estava ali o tempo todo Sim, reverberando, né? sim, sim, com certeza. Que ótimo. É. E aí depois da pedagogia, eu falava assim que eu era muito prática. Eu queria fazer pedagogia para trabalhar com educação de uma forma prática, para ensinar, para ajudar as pessoas, né, no processo mais prático. Porém, acabei me desvendando num lado da pesquisa e adorei fazer pesquisa, fiz iniciação científica, 2 iniciações científicas durante a graduação. Me encantei por uma pesquisa mais aplicada, mais prática. Aí fui fazer o mestrado na área de gerontologia e depois fiz o doutorado na própria Faculdade de Educação. Legal. E para os nossos queridos pessoas que estão ali curiosas, o que é a gerontologia? Ah, muito bom. Então, para você que está nos assistindo, a gerontologia ela é uma área diferente da geriatria. Muitas pessoas às vezes confundem a gerontologia com a geriatria. A geriatria ela é uma área específica da medicina que trabalha mais focado na questão do processo de auxiliar na saúde e doença das pessoas idosas. E a gerontologia ela tem uma visão multidisciplinar. Então, qualquer pessoa que queira trabalhar com a população idosa, que tenha uma graduação, pode tentar fazer algo na área da gerontologia. Então, a gerontologia ela é um campo de estudo que visa estudar os idosos e os processos de envelhecimento. E tanto a parte de estudo, de pesquisa, de práticas, para ajudar as pessoas a compor a sua vida desde o do momento da vida adulta até a velhice da melhor forma possível. Ou seja, se preparar para vivenciar essa fase. Tanto o se preparar, que é um pouco mais nessa linha que eu sigo, mas também você consegue trabalhar com um olhar de pessoas que já estão mais, digamos, já está com alguma patologia instalada, já está com um processo demencial, algo mais grave instalado. Também dá para se trabalhar com o conteúdo de gerontologia de acordo com aquela área que você trabalha. Então, tanto dá para trabalhar para quem já está idoso, digamos, com alguma debilidade, alguma doença, ou também para esse processo de preparação, para poder viver essa fase da vida de uma forma mais equilibrada. Legal. E como que você administra? Você consegue gerir cursos de aperfeiçoamento para a pessoa interessada em se preparar em gerontologia? Você também consegue fazer atendimentos individuais? Como que é o seu trabalho? Então, nós temos a Gerovida, que é a minha empresa, que foi criada em 2008 com incentivo do meu marido, do Martim. E a Gerovida ela tem a área de treinamento, como você disse, então essa capacitação para profissionais que querem auxiliar pessoas idosas. Então nós temos hoje uma capacitação para ILPIs, que são Instituição de Longa Permanência para Idosos, casas de repouso, clínicas geriátricas. Então nós temos essa capacitação para esse profissional que quer trabalhar com idoso. Nós temos um curso de especialização e formação em gerontologia, em uma abordagem transpessoal, com um parceiro nosso que é o CLASE, que começa ano que vem, e temos também a própria orientação individual, que é para essas pessoas que querem cuidar melhor, não só as pessoas idosas, mas você começar a pensar nessa fase da vida antes, ali pelos 40, 45, 50 anos, você já começar a pensar em algo para você colocar no seu dia a dia para poder viver melhor essa fase da vida. E as próprias pessoas idosas, então eu trabalho com a parte de estimulação cognitiva, em oficinas,
trabalho com atividades de autocuidado, para que as pessoas possam ter instrumentos e ferramentas para que elas possam viver melhor e assim ter uma velhice com um pouco mais de equilíbrio. Então são essas frentes, né? Tanto a capacitação profissional. Ou seja, voltada para quem já está na área. Enfermeiros, cuidadores. Isso, qualquer enfermeiro, cuidador, psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, pessoas que já trabalham ou queiram trabalhar com esse público. Tem a especialização, que é o curso de especialização em gerontologia transpessoal, e esse trabalho individualizado ou em oficinas, né, com os próprios grupos de pessoas idosas. Ou seja, sou um familiar, tenho idosos na minha família e quero me preparar para cuidar, ou seja, para eu ter conhecimento bastante de gerar uma qualidade no tratamento, na convivência com aquele idoso na minha família. Isso. Legal. Então, quando eu falo profissional, também dá para abranger aí o familiar. Então, nós temos tanto o trabalho, hoje está mais focado por conta da pandemia ainda, os trabalhos mais de cursos online, treinamentos online, mas a partir do ano que vem já começam esses cursos mais presenciais. Então, nós temos uma plataforma de ensino à distância que também pode ser utilizada e direcionada para esses familiares que hoje têm um idoso ou uma idosa na sua família que precisa de orientação, de esclarecimento, de conhecer um pouco mais sobre esse processo. Tá. Então, agora eu fiquei curiosa e por isso que vamos por partes. Ou seja, um terapeuta ocupacional, ou seja, um profissional já da área que faz o curso de gerontologia. O que você visa despertar, além de um conhecimento técnico e prático, mas o que você procura despertar nesse profissional que quer se aperfeiçoar nessa área? Sim. Nós falamos que o trabalho que nós desenvolvemos, nós buscamos ir além desse conhecimento técnico, que ele é extremamente fundamental. Então, sem o conhecimento técnico, não dá para você fazer muita coisa. Então, o conhecimento técnico ele é a base. Mas nós procuramos ir além, trazendo um trabalho de reflexão para essas pessoas. Então, mesmo quando na capacitação e no treinamento, nós trabalhamos com a pessoa para que ela possa se colocar no lugar deste idoso, dessa idosa, entender o que é esse processo de envelhecimento. Então, nós fazemos vivências práticas com essas pessoas para que elas possam compreender o que é ter alguma limitação, ter alguma dependência, ter alguma perda auditiva, visual, cognitiva. Então, nós trabalhamos com essas vivências práticas para eles entenderem e trabalhar essa questão da empatia. E esse cuidado, que nós chamamos de cuidado humanizado, com amor, com acolhimento, realmente estar ali presente e cuidando e atendendo e tratando o que seja, mas estar presente, não ser mais um ou mais uma que eu estou aqui, não, eu estou olhando para essa pessoa em tudo aquilo que ela precisa. Uma outra questão também que eu acho que se faz importante ser feita para você. A pessoa, ok, está humanizada devidamente, empática e competente naquilo que faz. Típico do ser humano, ela se compromete tanto a ponto de se envolver. E vocês também conseguem criar um discernimento maior para que esse profissional apaixonado pelo trabalho e tão dedicado àquele idoso, ele não sofra tanto no momento de despedida? Então, nós temos, dentro desse trabalho que nós realizamos, das capacitações e treinamentos, um dos eixos é a questão do autocuidado. Então, por mais que eu tenha amor, paixão, que eu me envolva com aquilo, eu também tenho que olhar para mim e ter o meu tempo para mim. Então, quando eu tenho esse tempo para mim, eu consigo, digamos, separar um pouco o pessoal do profissional. E também tem todo um conteúdo da parte de finitude, de saber lidar com essas perdas, saber lidar com o próprio declínio que muitas vezes vai acontecer de forma mais avançada para essas pessoas. Então, tem esse olhar tanto do autocuidado, como praticar isso. Então, não só falar, você tem que se autocuidar. Não só falar, não, você tem que fazer. Não, nós apresentamos ferramentas, fazemos dinâmicas, práticas, para que as pessoas possam colocar de forma simples no dia a dia esse olhar para dentro, mas também conhecimento sobre finitude, sobre a evolução que as doenças vão ter, né, o prognóstico, o que pode acontecer, para que as pessoas possam ir se preparando para isso, né, tanto no profissional quanto no familiar, né. Interessantíssimo. Viu, pessoas?
Você está aí pensando numa uma nova qualificação. Você já é apaixonado pelo que você faz. Você gosta de lidar com pessoas, gosta de cuidar daquela vovozinha, daquele vovozinho. Falta algo mais para você se sentir mais preparado? Olha a oportunidade. Gerovida está aí. Então vamos buscar. E outra questão que eu queria fazer também. Quando se fala da preparação do familiar. Diferente, porque tem a diferença do olhar do profissional e a diferença do familiar. Sim. Como que vocês lá na Gerovida tratam isso? É, a questão do familiar ela é um pouco mais complexa, Imaginei. porque tem todo o envolvimento emocional. Por mais que, por exemplo, como você comentou, no profissional ele possa se envolver emocionalmente, querer cuidar com amor, ele ter um cuidado mais afetivo com aquelas pessoas, com as pessoas idosas, no familiar tem de fato todo o envolvimento emocional. Então nós podemos ter, por exemplo, aqueles familiares, filhos, cunhados, genros, noras, que precisam cuidar de um idoso, de uma idosa, que tem todo um histórico ali, sei lá, de agressividade ao longo da vida dessa família, que nunca foi de valorizar, que sempre criticou. Imagine este filho ou esta filha ter que cuidar desse pai ou dessa mãe que tem todo esse histórico. Ou seja, aquele ressentimento guardado, aquele Isso, amor. as dores, né, o Aham. sofrimento. Então, às vezes, muitas vezes pode acontecer agora eu vou, então... É inconsciente isso, Valéria, não é uma coisa, vou fazer isso, eu vou agora não tratar de forma adequada, eu vou ser agressivo com ele, eu vou destratar ela por conta de tudo que ela me fez no passado. Não é uma coisa consciente, mas muitas vezes acontece isso. Então, tem este lado, que aí a gente vai trabalhando todas essas questões de refletir sobre isso, que é um outro momento, que agora é o seu papel, é a sua função, né, de olhar para esse pai ou para essa mãe e tentar cuidar de uma outra forma. Sem contar também que a pessoa fica exausta. E no momento de exaustão e de estresse, automaticamente esse humor transfigura para um mau humor. Sim, Então ela sim. vai manifestar isso através de um. Não vamos chamar de xingamento, mas assim, a pessoa fica mais Mais ríspida. ríspida, isso, essa palavra, isso. Mais ríspida, um pouco mais seca, mais dura. E isso é um tipo de violência, né? Porque é uma violência verbal ali, né? Uma violência, às vezes pode entrar na violência psicológica, fazer chantagem. Então tem este lado. E tem o lado também que não tem, dos familiares que não passam por isso, mas que tem esse vínculo emocional que acaba sendo difícil de lidar. Então, um apego mais forte, uma dependência. Como que eu vou lidar? Agora, por exemplo, ou eles estão agora sob o meu controle, como que eu vou conseguir desvencilhar isso, né? Essa relação. Então, a questão da relação familiar era um pouco mais complexa, mas também é possível. A partir do momento que os filhos, as filhas, os familiares de modo geral, buscarem conhecimento, buscarem compreender, acho que a palavra-chave que eu gosto muito é compreender aquela doença, compreender aquele problema e compreender, às vezes, o próprio processo natural do envelhecimento. Então, muitas vezes, a perda de memória, a dificuldade em realizar determinadas tarefas físicas. Isso pode ser da doença, pode ser do processo natural do envelhecimento. Então, o conhecimento, buscar esse conhecimento, os familiares, a gente fala muito, entender como que é essa fase agora, entender o que seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó está passando, para que você possa trabalhar melhor, compreender melhor e até lidar melhor com essas situações. Pessoinhas, mais um chamado. Creio eu que você que cuida do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, ou seja, o mundo está nas suas costas. Sim, é uma responsabilidade. É como se fosse uma manifestação da sua gratidão, ou seja, agora é a sua vez de cuidar de quem te cuidou. É pesado? É, mas tem formas de você encarar melhor isso. Tem formas de você, então, estar sensibilizado. Tem formas de você, então, estar melhor preparado. Então, como eu sempre falo em outros programas, no momento de dificuldade, no momento que parece que está tudo escuro, busque a luz do conhecimento, busque um profissional, busque uma instituição séria. Tanto para você se preparar, tanto para você se resgatar também, para você não ficar estressado, ansioso e depois até destratar a pessoa que você ama.
Então, sempre pense nisso. Conhecimento é a chave de tudo. Sempre busque um profissional para te ajudar. Não fique com achismos. Ah, o meu colega falou. Não, o colega fez uma boa intenção de te dar um conselho. Mas o melhor conselho é do profissional. Uma instituição séria. Então, volto a dizer, temos uma pessoa aqui que pode indicar isso. E uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Quando se trata, então, do idoso. O idoso, então, ele está ali, quer se entender, ele quer se, vamos dizer assim, resgatar a essência, porque a essência não morre, ela fica ali, ela apenas vai ficando mais madura. E essa essência tem que ser tratada, essa forma que ele vai se vendo, aquela beleza jovial se transforma em beleza mais madura. Eu acho um charme as linhas de expressão, porque elas mostram o quanto que a pessoa viveu, o quanto que ela está ali, pronta para mostrar uma história, uma sabedoria. Ou se ela quer ficar quietinha, ótimo, que ela fique, mas de bem com ela mesma. E como que esse idoso é orientado dentro do Gerovida? Nós temos algumas possibilidades. Então, uma delas é o atendimento individual, né, que essa pessoa procura, e nós fazemos uma gestão gerontológica individual, que nós vamos fazer realmente esse levantamento, que eu acho que a palavra que nós usamos bastante também é aceitação. Aceitar o processo de envelhecimento como algo natural. Então, o que eu vou fazer daqui para frente? Então, nós trabalhamos essa orientação, então fazemos um levantamento com essa pessoa, de quais são as coisas que ela gosta de fazer, de quais são as atividades, coisas que ela gostaria de realizar na vida dela. Ou coisas que poderão ser adaptadas isso, com a nova condição. Perfeito. Essa questão da adaptação, ela é também bem interessante e bem necessária. Às vezes, por exemplo, eu gostava de tocar um instrumento, mas de repente eu estou com um pouco mais de lentidão na manual, que eu não consigo mais tocar, o que eu posso fazer? De repente procurar músicas mais adaptadas à minha velocidade atual, só que a alteração é essa compreensão, eu conseguir compreender essas alterações que a vida vai proporcionando, que eu vou criando na minha vida, e é um processo natural. Então, tem esse trabalho individual. Nós temos também oficinas para pessoas adultas, vamos pensar, você perguntou em idosos, então, para pessoas idosas, são oficinas online que nós fazemos atualmente, como eu disse, ano que vem a gente volta para os presenciais, para ajudar. Então tem as oficinas para desenvolver autocuidado e a parte de estimulação cognitiva, que ela é extremamente importante. Então nós trabalhamos tanto nas oficinas em grupo, quanto nos atendimentos individuais. Perfeito. Bom, eu tenho certeza que o pessoal aí de casa tem um monte de perguntinhas, tá surgindo algumas dúvidas, e é por isso que eu chamo vocês a mandarem perguntas no @programa.icone, para que a gente faça as respostas agora. E para quem está assistindo pelo YouTube ou então pelo Facebook, mesma coisa, pode mandar. A gente vai receber e já fazer a pergunta aqui. Se não der tempo, próximo programa a gente responde. Vou chamar os comerciais, daqui a pouquinho a gente volta. Precisando vender ou alugar um imóvel? A Aguiar Imóveis tem as melhores opções, não só em imóveis, como também em seguros e consórcios. Com responsabilidade social e bom atendimento, o Grupo Aguiar tem o orgulho de ser valiense e busca sempre as melhores condições para você. Então, precisou vender ou alugar imóveis, cotar seguros e consórcios, entre em contato com o Grupo Aguiar. Em Valinhos, na Avenida Joaquim Alves Correia, 4814. Telefone 19 3829 9940. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Há 14 anos, oferecendo o que há de melhor em usinagem de precisão e ferramentaria,
A SEAP Usinagem possui os mais modernos equipamentos para garantir sempre o melhor resultado para sua empresa. Com profissionais especializados, é garantida a excelência do trabalho, por contar com o sistema de gestão certificado conforme norma ISO 9001. A SEAP Usinagem conta com um portal com cabeçote angular que suporta 15 mil quilos na mesa, torno CNC, torno convencional, retífica cilíndrica, retífica plana e tridimensional. A SEAP Usinagem atende indústrias de grande, médio e pequeno porte. É garantido os melhores resultados para sua empresa com a SEAP Usinagem. Telefone 19 3225 8859. Voltamos! Mandou sua pergunta? Mandou sua dúvida? @programa.ícone. Tô aguardando. Porque se você tem dúvida sobre envelhecimento, como envelhecer com qualidade, como tratar melhor aquele idoso, aquela idosa, o vovozinho, a vovozinha que tá aí na sua casa, manda, gente. É isso que agora é a hora da gente tirar dúvidas. E, dando continuidade, a Wanda Patrocínio está aqui com a gente. A gente vai falar agora sobre alguns, vamos chamar de sintomas, vamos chamar de comportamentos que estão adversos à rotina do idoso, onde você precisa prestar atenção para ter um cuidado maior e até buscar uma ajuda profissional. Bora falar disso, dona Wanda? Claro, vamos lá. Vamos lá, então. E o que você recomenda para a gente observar na questão do trato do idoso? Convivo com idosos em casa, o que eu tenho que observar? Então, cada idoso tem a sua própria personalidade, as suas características de vida, como gosta de fazer as coisas, sua rotina. Então, você ou qualquer outra pessoa que está aqui nos assistindo já conhece essa personalidade, já conhece as características, já conhece a rotina daquela pessoa. Com o processo de envelhecimento, principalmente na velhice, é normal ter algumas alterações. É normal se diminuir ou se acentuar essas características. O que é preciso ficar de olho é se teve uma questão muito abrupta, se foi muito para o excesso ou muito para baixo, se diminuiu muito. E aí começar a ficar atento. Então, se foi, por exemplo, esporádico, aconteceu vamos dizer assim, vou dar um exemplo de memória. Esqueceu uma coisa agora. Mas depois ficou tudo bem. Esqueceu depois uma outra semana. Depois ficou tudo bem. Até aí tudo bem. Agora começa a esquecer sempre, todos os dias. Começa coisas que... Isso na parte de memória. Ou atividades. Então, já dando as dicas. Então, a parte de memória começou a afetar as atividades básicas de vida diária, ou seja, as atividades daquela pessoa diariamente, já começa a ficar mais atento. A gente sempre fala assim, não dá para você dizer, não, já tem uma demência, já tem alguma doença. Não, mas acender assim a lanterninha, a anteninha. Anteninha ligada. Anteninha ligada. A pessoa tem as atividades que ela gosta de fazer. E aí ela começa a não querer mais fazer essas atividades. Tem que avaliar assim, aconteceu alguma coisa, morreu um primo, morreu um tio, viu muitas coisas na televisão em relação à pandemia, teve uma notícia ruim, então isso pode ser um desencadeador, né? Porém, continua por um tempo, uma semana, duas, é momento de começar a olhar. Então eu sempre falo,
as alterações elas vão acontecer, mas é importante você perceber. Se for pontual, beleza. Exemplos práticos. Se é um vovô e uma vovó que, de repente, começa a esquecer o nome do filho, o nome do neto, por exemplo, chamou a Ana, mas na verdade queria a Joana. Chamou o Jorge, mas queria o João. Quer dizer, essa confusãozinha é normal. Isso se acontecer de vez em De vez em quando. né? Eu falei que somos em 4 meninas. Era muito comum Rosângela, Roberta, Wanda e Vanessa. Para chegar na Wanda, e chegar. Então, é comum, isso pode acontecer, tá? Agora, começou a acontecer com muita frequência, sempre, né, quase todos os dias, é momento de começar a olhar. Então, nós falamos assim, faz um teste de rastreio, faz alguns testes, alguns instrumentos que você pode fazer para tentar... O que seria um teste de rastreio? Teste de rastreio, na parte cognitiva, nós temos alguns instrumentos que nós aplicamos com essas pessoas, que pode avaliar são instrumentos que você vai fazendo perguntas, a pessoa vai respondendo, e no final tem uma avaliação, tem um score. Se a pessoa atinge o score esperado para a idade, escolaridade dela, ou se ela está abaixo daquilo. Então, quando está abaixo daquele resultado, já é o momento que se pode, assim, não que, de novo, não vamos diagnosticar, mas vamos acender as anteninhas, Ficarmos né, alertas para procurar ajuda, perceber se isso se continua, se não continua. Então, essa parte de memória, como exemplos que você falou, exemplos práticos, assim. Outro, a pessoa, o pai ou a mãe, idoso ou idosa, que sempre gostava de sair para fazer atividade física, sempre gostava de sair para caminhar, ou fazer uma hidroginástica, ou gostava de ler, gostava de ver programas na televisão, e de repente agora, não quero mais fazer, não tem mais vontade. Como eu disse, se é uma vez ou outra, né, dá para você ponderar isso, né? Agora começa a acontecer, não ter mais essa vontade, é momento de começar a tentar ver, porque pode ser um sinal de depressão ou de qualquer outro problema, né? Assim como também se a pessoa era mais falante, de repente fica mais amuada, mais quietinha, quieta, sim. Isso. Ou o outro lado também, a pessoa era mais tranquila, mais calma, começa a ser mais extrovertida, em excesso, começa a falar em público de uma forma que não falava antes, começa a falar de forma mais agressiva. Então, muda comportamento, muda as atitudes, né? Entendi. Então, ou seja, se eu também fizer uma coisa, não sei, eu estou experimentando com você algo que experienciei na família. Ou seja, a gente ficou em dúvida se na hora que a vovó do meu marido, ela estava começando a adoecer, teve um problema muito sério no intestino, e a medicação também começou e também bateu um pouquinho da senilidade. Ela começou a ficar assim confusa com relação a hora, dia, ano, lembrança do passado com o presente. Então a gente às vezes começava a recobrar com ela histórias que ela tinha contado já várias vezes, então a gente sabia os detalhes. A gente perguntava de novo para ela. Pra ela contar novamente para ver se ela continha os mesmos detalhes, se ela tinha a clareza de contar. Sim. E ao mesmo tempo já lembrar. Nossa, vontade de comer o mesmo almoço de ontem. Como é que chama aquele prato que você fez ontem? A gente tentava fazer esses paralelos. Sim, sim. Então a gente viu que por esses relatos era a medicação e a forma que ela estava lidando com aquela doença que não estava legal. Sim. E é bom você ter falado isso porque muitas pessoas idosas ou até familiares, eles acham que pode ser um problema e às vezes pode ser resultado de efeito colateral de uma medicação. Tem alguns remédios, eu sempre falo nas oficinas, olha o remédio que você toma, veja os efeitos colaterais. Familiar, olha os efeitos, na bula, leia lá, porque tem remédio que pode causar alteração de humor, pode causar sonolência, pode causar lentificação da memória. Irritabilidade. Então, tudo isso pode ser fator para a mudança de algum comportamento, de alguma atitude dessas pessoas. Então, realmente é importante dar uma olhadinha nisso também. Ou seja, algo que eu lidei como instintivo, então pode ser uma espécie também de dica, vamos dizer assim. Dica para a pessoa seguir para ver se realmente precisa buscar a ajuda do profissional. E é isso que você fez, é muito legal. Com o processo de envelhecimento e as pessoas
parando de trabalhar e ficando mais em casa, se elas, vamos pensar assim, na maior parte das pessoas que são mais idosas hoje, elas vieram de um ambiente que era o mundo do trabalho e casa. E não tinha muito essa questão... Uma imersão de 12 horas trabalhando. O que eu vou fazer quando eu parar de trabalhar? Então, essa questão que você trouxe de o familiar também ajudar nesse estímulo, ajudar a estimular a atividade. Então, vocês foram estimulando pela memória, vocês foram buscando fazê-la lembrar de memórias, fazendo perguntas para ela se lembrar, ou até realmente conseguir ajudar na parte de cozinha. Então, é uma possibilidade muito interessante também. E, ou seja, está falando de idoso, e também chegamos àquele paradigma. Qual é a idade do idoso? Quando um ser humano é considerado idoso? Tá. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, pela legislação, idoso, idosa é a pessoa que completa 60 anos. Então, se completou 60 anos, você já é uma pessoa idosa. Em países desenvolvidos, é 65 anos. Então, é isso. Para nós, da gerontologia, nós vemos isso somente como um termo para uma idade que você alcançou. Então, é idoso, idosa, 60 anos. E o que tem por trás disso, Valéria, é muito essa questão ainda de preconceitos em relação à velhice. Ainda de se olhar, quando eu falei do mestrado... Estereótipo marcado. Isso. Quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com representações sociais sobre o envelhecimento. Eu trabalhei com pessoas ali de 50 anos. E o que se carregava muito era isso, assim, idoso é igual doença, idoso é igual debilidade, idoso é igual eu estou sentado só esperando, né, a morte me levar. Isso era uma visão de quando a gente não tinha conhecimento, que de fato, quando você chegava aos 60 anos, você já estava bem doente, as pessoas realmente, mas isso já ficou lá há muitas décadas. Ou no século passado, que a estimativa de vida era bem menor, porque não se tinha vacina, não se tinha medicamento, não se tinha tratamento, não se tinha procedimento estético. Então, naturalmente, os sinais de envelhecimento se manifestavam com mais força na pele, na sanidade, na debilidade dos órgãos e assim por diante. Ou seja, o estereótipo do velhinho arqueado, cabelinho branco, era mais comum. Isso, era isso. Só que isso ficou lá atrás, né? Exato. Já tem algumas décadas que a gente já tem outras possibilidades. Não dizendo que isso não existe. Sim, nós temos o envelhecimento, a velhice, ela é multifatorial, ela tem várias possibilidades. Então as pessoas, cada um vai ter o seu envelhecimento, a sua velhice. Então temos essa possibilidade daquele idoso, daquela idosa que vai ficar arqueado, vai ficar doente, vai ficar debilitado, vai ficar dependente, vai ter problema de memória, demência. Existe isso. Mas isso que você disse, os avanços da medicina, das vacinações, do conhecimento, da educação, tudo isso trouxe outras possibilidades. E hoje nós podemos envelhecer de outra forma. Então, a pessoa idosa, ela para nós, é só o nome porque chegou aos 60 anos. E não tem essa coisa, ser idoso, é ruim ser idoso. Tem o seu lado ruim, ou o seu lado bom, os seus ônus e bonanças com qualquer outra idade. Concordo. Porque hoje, por exemplo, eu frequento academia de musculação, eu vejo senhores com quase 70 anos, com reposição hormonal em dia, fazendo exercício. Então, desculpa, são corpos mais esculturados e automaticamente um semblante mais vívido. E com muito menos, com as correções estéticas, muito menos linha de expressão no rosto. Então, a forma que ele se vê também, preservando essa jovialidade física, naturalmente, ele muda essa percepção também psíquica. Então, ele se sente jovem, então ele tenta se inserir em atividades e vai com a família, ele faz esporte radical e assim por diante. Ele curte mais a vida. Então, na verdade, o que compromete não é tanto a debilidade física, é mais a psíquica. Isso, como a pessoa se sente com aquilo. Isso, como se vê, como pensar na velhice como uma fase da vida. E como você vai viver essa fase, é a sua fase. Quem disse que tem que ser vivida de forma negativa? E, como eu disse, ficou lá atrás. É possível viver de uma forma diferente. Como você mesmo disse, é possível, nesses casos que você contou,
É possível viver de uma forma mais equilibrada. E é isso que a gente vem tentando trabalhar bastante nas nossas discussões. Mostrar que é possível ter outras formas de viver. E aí cada um vai, pensando assim, ser jovem, ser adolescente, é tudo de bom? Nem tudo. Nem tudo. Toda criança é saudável, feliz e alegre. Não, tem crianças também que tem o adulto que está no seu pleno vapor de trabalho. Todos são felizes, maravilhosos. Não, todas as idades carregam o que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. As pessoas precisam tentar olhar para a velhice dessa forma também. Né? E eu sempre falo assim, mesmo que eu tenha uma doença, eu repito sempre isso nas aulas, eu não sou essa doença. Então, como que eu vou vivenciar a minha vida? Ela faz parte, mas eu consigo viver sem ela, assim, sem estar carregando essa doença nas minhas costas, estar carregando esse peso. Dá para ser diferente. Né? Sim, dá para ser ativo, feliz. Isso. Realizar o sonho de comprar aquela Harley Davidson, realizar o sonho de se aposentar para depois dar atenção maior para as crianças da família, ou seja vovô, vovó, que vai dar atenção para aquele sobrinho, aquele neto. Ou seja, é uma qualidade de vida diferente. Sim. Menos preocupação com a pressão do dia a dia, de bater as metas do lado profissional, e agora realmente curtir, contemplar o viver. Sim, Mais sim. fácil, né? Melhor, né? Isso mesmo. E como que é por exemplo, vamos pensar na época que estava tudo presencial, vai voltar, mas quando estava Sim. presencial a gente consegue ter mais captação dessas sensações, das manifestações das pessoas. Como que era a vivência? Como que o pessoal chegava, como o pessoal ressignificava a velhice dentro das suas oficinas? Aí, no caso, quando era na época presencial, eu ia muito para os locais. Então, eu ia para as prefeituras, fazer atividade com os profissionais, eu ia para a instituição, fazer atividade com os idosos, ia para a SESC, fazer oficinas com o trabalho social do SESC. Então, eu saía bastante para fazer o trabalho nos locais. E aí, eu pegava os grupos e aí fazia realmente essa vivência muito mais interessante, porque aí dava para você colocar o corpo junto, cantar junto, fazer as atividades, então era muito mais vivencial mesmo, né? No online dá para a gente fazer, sim, teve que adaptar para ter resultado, dá para fazer, mas no presencial, é claro, você sente muito mais, né? As pessoas vivenciam mais, você consegue estar mais perto, você consegue tocar, você consegue sentir o que a pessoa está precisando, então era mais, vamos dizer assim... Pleno. Ah, é isso, obrigada, é isso aí. Isso. Mas tá voltando Tá voltando voltando. devagar. E Claro aí que com não- novas práticas, né? Ou seja, esse toque, o abraçar, cumprimentar, dando beijo no rosto, a gente vai ter que Adaptar, readaptar, isso. né? Ou criar outras formas. E eu penso muito que daqui para frente vai acabar tendo uma mescla de online com presencial. Então você consegue muita coisa, agilizar muita coisa no online. Então, às vezes, um horário que você consegue um horário mais rápido na sua agenda com uma pessoa no online do que um presencial. Então, acredito que vai dar muito para mesclar os dois, fazer um trabalho online com um presencial. A gente está pensando em alguns cursos nesse formato para o ano que vem. Tem uma parte online e uma parte presencial. Acho que agiliza um pouco. Agiliza e democratiza, né? Sim. Mais sim. fácil. Uhum. Então, tá. E, pessoas, um outro detalhe que eu quero lembrá-los. Basicamente, nós temos, então, esse processo do envelhecer. A gente vivencia, é inevitável. Como a própria convidada mencionou para a gente com tanta especificidade. Aceitação. Então, se você se aceita, você sabe quem você é, a sua essência permanece. A diferença é que você está mais sábio. Se você é mais sábio, você tem muito mais vantagens. Você não faz mais nada com tanta pressa. Na verdade, você nem com urgência. Você faz porque... Para que procrastinar? Para que deixar para depois? Agora você respeita exatamente o tempo. Aproveitar o agora. Fazer da melhor forma. Você deixa de procrastinar e aproveita mais. Contempla a vida do jeito que ela é. Você começa a ser mais grato a cada dia que amanhece, que você está ali sorrindo para a vida. Aproveita a companhia das pessoas que você gosta. Ou até busca outras companhias para expandir o seu horizonte de amizades, de um núcleo social. Então, assim,
Se agora você tem mais formas e jeitos e ainda mais tempo para fazer isso, não se prive. Viva. Ter 70 anos é melhor? Sim. Ou mais idade que isso, independente se você está vivenciando uma experiência de tratamento médico ou não. Mas o que vai mandar é como você está ali significando na sua mente o que você quer de melhor para você. Pensa nisso. E, Wanda, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, agora a gente vai também resgatar sua história e com as suas fotos que você forneceu pra gente. E a gente vai conhecer um pouco mais da sua personalidade através dessas fotos, Tá beleza? bom, ótimo. Brian, coloca pra gente, por favor. Enquanto ele vai lá arranjando. E tem fatos engraçados que acabam acontecendo durante essas vivências com o pessoal? Uhum. Você consegue citar um pra gente? Deixa eu pensar. Às vezes, assim, a questão já de, quando estou pensando no presencial, né? De fazermos alguma atividade corporal, de dança, que seja, e as pessoas não quererem, né? E aí quando vai, aí coloca nariz, aí coloca o que precisa, o figurino. Ah, e você aí coloca adereços pra ficar mais divertido. depende da atividade. Se for Aham. uma atividade de dança e teatro, sim, né? Então, quando é. Então, esse entrar realmente, se deixar se escrachar e poder fazer, então fica bem divertido, fica bem legal. Ai, o que eu preciso ver uma oficina dessa. Aham. Antes da pandemia, eu estava lecionando dança terapêutica para um grupo de idosos. Olha! Eu consegui um voluntariado junto à Secretaria de Esporte de Campinas e lá no Espaço Esporte e Movimento. E fiquei ali com aquelas meninas, eu falo minhas meninas, beijo para todas elas. Elas ficavam dançando comigo. Então, assim, eu colocava senhoras para dançar estileto dance. Uhum. Ah, mas elas usavam salto? Às vezes sim, às vezes não. Mas o trejeito, a coreografia, a sensualidade feminina na terceira idade eu fazia fluir igualmente. Era prazerosíssimo. E é muito legal essa parte Eu trabalhei com dança também, ainda agora não tanto, mas o que foi muito gostoso de escutar é assim: nossa, eu não sabia que eu tinha tanta capacidade. Olha, Nossa, eu não sabia que eu seria capaz de fazer isso. Não sabia que eu era capaz de me expressar, de criar. Então é bem gostoso, bem reconfortante escutar. velhice não é limitação. Não, é isso mesmo. Bom, pessoas, eu vou chamar os comerciais nesse momento e daqui a pouquinho estamos de volta, agora com mais detalhes da vida pessoal da nossa querida Wanda. Até daqui a pouco.
As cadeiras de balanço da Tulipa Móveis possuem estrutura de alumínio envoltas por tramas de fibra sintética ou corda náutica, cuidadosamente entrelaçadas à mão. Para as áreas externas, como jardins e sacadas, pode-se optar pelo revestimento impermeável. As fibras tramadas e cordas náuticas, estofados e almofadas podem ser personalizados, além do suporte de teto com um rebaixamento confeccionado conforme a sua necessidade. Cadeiras de balanço Tulipa, qualidade e bom gosto na sua casa e sucesso nas suas redes sociais. Carreta Furacão no Drive Tudo também pode ser bicicleta Furacão. Esquenta Furacão, monocicleta Furacão, aí superou. Batizeta Furacão, opa, quase. Se tem rodinha, rodão ou rodeta, passa no Drive Tudo. Estamos de volta e a senhora Wanda Patrocínio falando sobre gerontologia, sobre qualidade do envelhecer, sobre a aceitação, sobre a felicidade de viver, vai estar falando agora a respeito da história de vida particular e dando mais umas dicas para vocês aí do outro lado, hein? Vamos lá então, gente? E devagar a gente vai esperando a foto aparecer e já apareceu. Onde é isso, Wanda? Aqui é em Águas de São Pedro. Aqui é eu e o Martim, meu marido. Nós fizemos um caminho chamado Caminho do Sol, que são 11 dias caminhando. Sai de Santana de Parnaíba, aí você passa por 11 cidades, tudo caminhando. Haja condicionamento físico. Isso, então são média de 20 quilômetros, 22 quilômetros por dia. Aí foram 11 dias e aqui a chegada em Águas de São Pedro. Então aqui, para mim foi um marco muito interessante porque foi um propósito. Nós queríamos fazer esse caminho, teve toda uma preparação para isso, todo um planejamento para se preparar. E aqui nós conseguimos, foi a chegada. Então, acho linda essa foto. E diga-se de passagem, qual que é a idade sua e do Martim? Hoje eu tenho 45 e o Martim tem 60. Ou seja, caracterizado como idoso. E sim, e aí? E tá ali? Sim. Ah, bom saber. Isso Boa, mesmo. ótimo exemplo para as pessoas. É verdade. Próxima imagem. Gostei desse local. É muito lindo. Eu super indico, assim, para quem nunca fez. Eu falo, faria de novo? Não. Mas Cansou, né? eu faria de 3, 5 dias. Mas eu acho que todo mundo teria que passar por isso. Legal. E essa? Essa aqui é no espaço da Gerovida, em Campinas. Aqui é comemoração de 10 anos da empresa. Agora em janeiro nós faremos 14. Então eu convidei os parceiros para a gente confraternizar e comemorar 10 anos de empresa. Então aqui nós temos, essa aqui do canto é minha irmã Vanessa, com a minha sobrinha Júlia. Do meu lado ali está a Rosane, que é uma super parceira. A Sônia, que era do grupo, junto com o Kleber, nós tínhamos um grupo chamado Grupo Tempo, o Martim, Sara e Sérgio do Grupo HQI, aquela senhora que é uma querida, a Valéria e o esposo, que são parceiros do Núcleo Vidas, e o Bento, que é esposo da minha irmã Vanessa. Ou seja, todas as pessoas ligadas a aplicarem Isso. atividades dentro do Gerovida. Isso, Que não, legal. não só da Gerovida, ou eu faço alguma coisa nos espaços dessas pessoas. Ah, Então, tem legal. tipo de parceria, ou na Gerovida, ou fora, ou no espaço da pessoa. Entendi. Uma integração de atividades, assim, a Isso. contribuição sua como profissional também em outros espaços e assim por diante. Isso mesmo, isso mesmo. Recíproco, legal. Isso. Próxima imagem. Aqui foi minha defesa de doutorado. Lá no Unicamp. Isso, em fevereiro de 2011. Então aqui foi depois que eu defendi, que eu tive a aprovação. Então para mim foi um marco na minha vida conseguir me doutorar, né? Então consegui. Então aqui as pessoas que estavam na banca, junto com a minha orientadora. Então aqui a foto para pós-defesa, depois que eu já tinha Muitas conseguido. lágrimas e páginas. Até que não, né? Foram muitas páginas, mas
foi suado, né? Mas foi um esforço que valeu muito a pena. Qual foi a tese? Eu trabalhei com um programa de educação para um envelhecimento com mais equilíbrio, com mais saúde, com idosos comunitários. Então, montei um programa de educação e apliquei. Ou seja, o pilar do seu trabalho. Isso, foi eu coloquei nesse programa tudo isso. A Gerovida ela já existia na época, mas aí o programa foi assim para testar realmente e ver os resultados desse programa de educação para uma longevidade com mais equilíbrio. Que show! É. Próxima imagem. Aqui é minha família, não tem nem o que falar deles, que eu amo de todo o meu coração na nossa casa. Então, meu pai, minha mãe aqui embaixo, que eu amo, deve estar me assistindo agora. Um beijo. Atrás a minha irmã mais velha, Rosângela. Do lado da minha irmã também mais velha. Então, a Rosângela é a mais velha de todos. Depois vem a Roberta, com meu cunhado Antônio. Eu com o Martim. E a caçula Vanessa lá em cima. E na ponta a Jujuca Cantinha, como a gente chama, que é minha sobrinha. E o Bento, que é esposo da Vanessa, minha irmã. Família boa. Eu sou Ó, muito sorriso. apaixonada por eles. Sua mãe mais séria e seu pai ali tá já com aquele sorrisinho. Muito show. Os dois são bem lindos e não tem nem o que falar. O alicerce bom, hein? Próxima imagem. Aqui é meu casamento caipira com o Martim. Jura? Nós... Você fez temático? Foi um casamento oficial. Há quantos mesmo. anos casados? Casados oficialmente. Aqui, essa foto é de 2010. Casamento oficial. Mas juntos já estamos desde 2001. Então fez 20 anos, agora em agosto, 20 anos que estamos juntos e 10 anos de casado oficialmente, 11 anos, né? E aqui nós fizemos um casamento oficial, religioso, foi padre, mas foi caipira, todo mundo vestido a caráter, teve a quadrilha. E na hora que vai pro altar da quadrilha, foi o casamento, com o padre rezando a missa e fez o casamento. Sem ninguém apontar a espingarda pra obrigar ele a falar o Não, sim. até a gente quis que nós brincamos pro meu pai fazer isso, mas ele muito sério, não aceitou, então não deu certo. Então tá, ele quis ser mais tradicional, Isso tá mesmo, bom. Próxima imagem. Aqui é um evento em Aracaju. Nós temos um dos trabalhos que chama Homeostase Quântica Informacional, que eu fui para Aracaju fazer essa palestra, nessa sala tinha 90 pessoas, e para mim foi um marco muito importante poder sair de Campinas e fazer esse trabalho com tantas pessoas interessadas assistindo. Então, eu gosto muito dessa foto. E o bom é a ponte, né? O conhecimento faz essas pontes que, assim, graças ao online, você consegue ir até o outro lado do mundo, mas principalmente quando você consegue viajar pelo Brasil afora, Sim. transmitindo isso. Acho que aquela sensação de, nossa, sou brasileira, estou defendendo o que eu gosto, o que eu quero e expandindo isso. Isso mesmo. Uma satisfação, né? E foi um momento que foi muito marcante para mim esse evento. Show! Próxima imagem. Aqui também outro momento marcante. Nossa, quanta gente! Tinham 600 pessoas nesse local. Muitos ginásio. idosos. A maior parte eram os idosos com seus familiares. Foi um evento do Sesc Campo Mourão. Eles fizeram um congresso, um seminário. No dia anterior eu fiz uma capacitação para os profissionais. E aqui eram os idosos e os seus familiares. E aqui eu estava dando uma palestra sobre autonomia na velhice. Então, como desenvolver atividades, como você desenvolver melhor a autonomia na velhice, né? Tava um frio absurdo, então esse também é um momento muito marcante para mim. Show! Próxima imagem. Aqui já trazendo para o modo online, tá? Então desde março nós estamos realizando oficinas online, que são essas oficinas que eu comentei com você, estimulação cognitiva, autocuidado, todas essas oficinas nós estamos realizando hoje atualmente em parceria com a Fundação Real Grandeza, que é do Rio de Janeiro. Então aqui foi uma oficina junto com a minha parceira Rosane e com a minha parceira Maíra, e nós fizemos uma oficina de estimulação cognitiva. Então nós já estamos fazendo essa oficina desde março, já fizemos 4 turmas. E agora em dezembro tem a 5ª turma. Cada 2 meses nós fazemos para pessoas idosas e familiares. E para a pessoa que quer se inscrever numa oficina dessa, como que ela faz? Tá, no caso, essas pessoas têm que ser beneficiárias da Fundação Real Grandeza. Aí tem que entrar em contato. Aí, no caso, pode entrar em contato conosco, que nós intermediamos com a Beatriz, que é a enfermeira responsável. Legal. Para entrar em contato com você, pode ser pelo Instagram?
Pode ser pelo Instagram, pode ser por e-mail, pode ser pelo Facebook, por onde a pessoa precisar. Qual Instagram? O Instagram é Gerovida Envelhecer Saudável. Então, Gerovida, envelhecer, saudável. Legal. Tá? Próxima imagem. Aqui também, como eu tinha comentado com você sobre a questão de pesquisa, né? Então eu fiz o doutorado, eu queria continuar pesquisando. Então, esse é o professor Sérgio Roberto Sacato Filho, que é falecido. Esse é o professor Dr. Moacir Lacerda, que nós fizemos uma parceria para desenvolver uma pesquisa sobre homeostase quântica informacional, que é essa terapia que eu tinha comentado. E aqui, então, é o momento que nós nos encontramos para brindar esse começo de parceria, para escrever o projeto e para desenvolver a pesquisa. Show! E a pesquisa está em curso? Já foi realizada, terminamos em 2019 e agora nós tivemos resultados que foram resultados bem interessantes. Escrevemos um artigo que está agora sendo validado para ser publicado numa revista científica. Tomara que seja em breve. Ela já passou pela primeira fase, está agora na segunda fase de avaliação, está a caminho. Avise que o programa faz questão depois de fazer a cobertura, porque normalmente é feito um lançamento, é feito toda uma honraria em cima disso. Então, faço questão de cobrir. Ah, legal, com certeza. Próxima imagem. Aqui nós vamos fazer uma imersão em homeostase quântica informacional, que é essa técnica que eu tinha comentado com você, é um método, né, que vai trabalhar é uma terapia para ajudar as pessoas, uma doença, um problema de saúde, um problema emocional, uma depressão, um problema financeiro, um problema de relacionamento. Nós trabalhamos com investigação para encontrar as causas informacionais e aplicando a técnica, nós conseguimos eliminar essas informações para conseguir este equilíbrio. E o público-alvo não tem idade definida? Adultos e idosos. Tá? E também, se for mais focado na questão dos empresários, né, que é um pouco também o que você traz para cá, a questão dos empreendedores. Sim. Então, é uma imersão que vai acontecer agora de 5 a 7 de novembro, em parceria com a Azaros Escola de Negócios, que vai ser em Campinas. Então, é uma sexta-feira, começa sexta-feira às 17 horas, e as pessoas vão para o espaço e fica lá o final de semana para ter o aprendizado do conteúdo, todo o conteúdo, todo o método, e já conseguir praticar ali, aprender para colocar em prática na sua vida. Com a emissão de certificado? Isso, certificado, apostila, acompanhamento, práticas, vivências, natureza, autoconhecimento, paz, serenidade. E depois da imersão nós continuamos dando um suporte para essas pessoas, nós vamos fazer um grupo no WhatsApp para continuar dando suporte para essas pessoas. Pessoas estão esperando o quê? Olha a oportunidade. É conhecimento à mão. Entre em contato com a Gerovida, faça parte desse curso, até eu vou querer. E o que é interessante é que a HQI ela veio para a Gerovida como uma ferramenta para ajudar nesse processo de longevidade com equilíbrio. Porque conforme eu vou eliminando esses traumas, conforme eu vou eliminando essas situações, eu vou trazendo mais equilíbrio e eu aumento a chance das pessoas terem uma longevidade com mais equilíbrio. Que é isso que o ser humano tem direito e o dever de preservar. Sim. Nossa, eu fico muito grata pela sua presença. Foi muito esclarecedor. Foi prazeroso ouvir todas essas informações. E eu tenho certeza que o público lá de casa também deve ter gostado. Não deu tempo de eu ler perguntas recebidas. Eu só percebi o celular vibrando, quer dizer, deve ter chegado sim. Mas as perguntas que vierem, eu faço questão, repasso, a gente filma e trago as suas respostas aqui para o pessoal. Tá com certeza. E só tenho a agradecer. Uma pessoa iluminada, competentíssima e volto a dizer, esse sorriso é contagiante, essa vontade de trazer esse bem-estar para as pessoas é inigualável. Meus parabéns. Muitíssimo obrigada por comparecer aqui com a gente. Na verdade, eu que tenho que agradecer, Valéria, a oportunidade, agradecer as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Passei para várias pessoas, tem o pessoal, né, não comentei, tem o pessoal do segundo colegial que eu conheço ainda, o professor que mora no Canadá, o professor Celso. Então, algumas pessoas que estão nos assistindo, a minha família, o pessoal que segue a Gerovida, agradecer imensamente por essa oportunidade de poder mais uma vez compartilhar e falar um pouquinho dessa possibilidade de viver bem para envelhecer com mais equilíbrio. Gratidão, minha querida. Eu que agradeço. Pessoas, e eu também quero agradecer a audiência de vocês. Muitíssimo obrigada por todas as mensagens. A sua pergunta, que foi enviada para nossa convidada de hoje, vai ser revista, ela vai responder e eu trago de volta para que vocês não percam a oportunidade de saber e conhecer mais. Muitíssimo obrigada pela audiência.
Grande beijo a todos e a todas. Pessoas, adoro saber que vocês estão gostando do programa e que não estão perdendo nenhuma edição. Até a próxima sexta. Até mais.